Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Odgers Talks. Eu sou a Daniela Minglin-Tessler, sou sócia da Odgers Berndtsson, uma das maiores consultorias de contratação de executivos do mundo e de soluções de capital humano. Tenho a honra, o privilégio de conversar e termos hoje conosco a Gisele Ruiz Lanza, diretora-geral da Intel Brasil. Gisele, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Uma honra para mim estar aqui conversando com você hoje. Muito obrigada, eu que agradeço. Gi, antes de começar, eu vou compartilhar um pouco da sua trajetória profissional e você complementa se necessário, tá bom? Claro. Gisele Ruiz Lanza é diretora-geral da Intel Brasil e responsável pelas operações da empresa no país. Desde 2012, ocupava o cargo de diretora de varejo e consumo. E sua carreira inclui passagens pela Argentina e México, onde atuou em diversas áreas, como vendas, marketing, distribuição. Foi gerente de desenvolvimento de mercado e gerente de marketing para varejo em polos regionais e locais. E a Gisele também é uma das líderes do Women at Intel Network, o WIN, que é um programa de empoderamento feminino e equidade de gênero da Intel para o Brasil. Faltou alguma coisa, Gi? Podemos iniciar? É isso mesmo, mais de 20 anos já de empresa. Perfeito. Uma carreira muito bonita, muito ascendente, que muito nos inspira, né? E a diversas outras mulheres que queiram ter posições de liderança, né? Então, é muito legal. Gi, com a crescente de home office e uso do digital, quais os desafios para a Intel no sentido de se estruturar para a cadeia de suprimento, para a cadeia de distribuição dos seus produtos? Bom, muito bem, um tema bem vigente. Claramente, a pandemia, o coronavírus, trouxe uma mudança radical, né? Não apenas na forma em que a gente encara as questões relacionadas com saúde, que claramente é ponto de preocupação e atenção de todos nós, mas também em hábitos regulares, né? A forma que a gente trabalha, que a gente faz negócio, que a gente conecta com outras pessoas, que a gente se entretém, até a forma que a gente aprende. E nesse contexto tudo, a Intel está super comprometida, globalmente e localmente comprometida em ajudar a combater a pandemia. Tanto em se preparar para possíveis desafios, que com certeza a gente está navegando hoje e terá ainda mais no futuro, mas também estar presente e apoiar os nossos colaboradores, parceiros, clientes e também as comunidades, né, onde a gente está presente. Então, inclusive, estar próximo dos nossos clientes e trabalhando em conjunto para entender os desafios que eles estão navegando, os principais problemas que eles têm, tem sido uma super área de atenção e de foco nosso, sempre foi, e mais ainda neste momento. A gente acredita que a tecnologia é chave, tanto para as pessoas como para as empresas, principalmente nestes tempos de distanciamento, para poder navegar esta situação, a gente sair mais forte do outro lado. E com certeza a tecnologia vai ser super importante como parte da transformação digital da nossa vida de aqui para frente. Então, todo esse contexto, eu queria ressaltar primeiro, a gente não paralisou, então não paralisou os processos de manufatura, até porque entendemos que, como eu coloquei, a tecnologia é essencial para manter as operações funcionando, seja home office, como qualquer outra operação do dia a dia. Então, a gente fez um esforço muito grande para manter as fábricas, manter a operação, manter a distribuição dos nossos produtos e também colocar 100 mil colaboradores, basicamente, em home office de uma forma muito rápida, né? E isso, claramente, precisou de algumas abordagens um pouco diferentes, né? Um pensar e um agir
um pouco diferente para, enfim, para poder transicionar a situação que a gente está vivenciando desde o início do ano. Então, esse movimento que a nossa TI realizou foi um dos maiores desafios que a gente teve. E eu queria destacar aqui alguns pontos que a gente acredita que são importantes e acabamos dividindo muito com parceiros. De fato, uma das iniciativas foi dividir com parceiros e clientes as práticas de TI da Intel, que a gente entende que são práticas bem adequadas no geral e principalmente nesta situação. Um dos pontos foi estar pronto não necessariamente suficiente, né? Desde o início, a nossa liderança, a liderança da Intel, teve duas prioridades: a saúde dos nossos funcionários e apoiar os nossos clientes para manter a operação. O outro ponto foi a mudança de mentalidade, como eu estava colocando. A gente precisou se preparar para o pior cenário de TI possível, né? Porque ninguém sabia realmente a demanda de TI que a gente teria ao longo dos próximos, durante os últimos meses e os próximos que vão vir. E uma mudança no processo, né? A gente se fala muito de agilidade hoje. A gente teve que pôr toda a nossa agilidade e a melhor prática dos nossos processos para acelerar nosso tempo de resposta, interno e externo, né? Para os nossos clientes. Então, tudo isso, eu acho que vai ser muito importante no contexto pós-pandemia também. E isso foi que nos ensinou, esses últimos meses nos ensinou. Há muitos desafios que estamos enfrentando, com certeza, mas eu acredito, e faz parte da minha filosofia de vida, eu acho que a nossa filosofia de empresa, que isto representa uma oportunidade, tanto de desenvolvimento pessoal, como transformação das empresas e dos governos. No final, a gente está buscando novas formas de se adaptar e foi preciso sair da zona de conforto, né? Sair do que a gente está acostumado e da forma que a gente está trabalhando que estava trabalhando no dia a dia. Tudo isso é aprendizado e é uma oportunidade para a gente sair de novo mais forte daqui a uns meses. Excelente, Gi. Gi, como que a Intel está trabalhando inovações digitais em inteligência artificial, internet das coisas, análise de dados, para ajudar as organizações, empresas, governos, sociedade em geral, a superar a crise e estar melhor preparada para uma próxima, porque, infelizmente, crise faz parte, né? A gente não sabe qual será a próxima, mas a gente tem que nos preparar. E quais são, então, as soluções que vocês estão aí trabalhando, né, para problemas que a gente nem sabe que vamos ter? Bom, provavelmente você ouviu uma transformação grande do ponto de vista do foco da companhia, né? Desde 2016, já faz alguns anos, a gente investiu numa nova estratégia, que é uma estratégia centrada em dados. Então, depois de muitos anos focados em PC, em client, e claramente bem consolidados, né, nessa área, a gente decidiu ampliar a nossa visão. Super acertado, eu diria, pensando nos desafios que a gente tem hoje. A nossa missão é justamente resolver os problemas do século XX, mas utilizando uma mentalidade do próximo século, né? Ou seja, ter através da tecnologia e um pensamento inovador, a gente buscar endereçar os principais desafios, os problemas que o mundo tem. E a gente acredita que tecnologias como inteligência artificial, IoT, 5G, que são parte das nossas apostas, são fundamentais para isso acontecer, né? Aqui a gente está falando de desafios ou problemas do mundo como mobilidade urbana, que a gente conhece muito bem, né, no Brasil, em grandes cidades, segurança pública, otimização de recursos, transformação da indústria,
otimização de recursos para a saúde, por exemplo, produção agrícola, que é tão importante para um país como o Brasil. Todas essas otimizações e busca de eficiência precisam de tecnologia, né? Então, claramente, quando a gente pensa na pandemia, a gente tem problemas, como alguns dos que a gente mencionou, e outros que a tecnologia pode ajudar a resolver. E aqui eu queria citar alguns exemplos para fazer isto um pouco mais ilustrativo, né? Quando falamos, por exemplo, de tecnologias como inteligência artificial e IoT, e a gente acaba usando AIoT, juntando um pouco os dois conceitos, até porque a Intel tem, né, a capacidade de trabalhar de ponta a ponta nesse sentido. Tem algumas tecnologias aqui que eu gostaria de destacar, que a gente está usando para combater a pandemia. Que a gente acabou de anunciar de fato é a Violet. É um robô guiado por inteligência artificial que está sendo testado neste momento e o que ele faz é basicamente desinfetar superfícies potencialmente contaminadas usando luz UV. Então, o objetivo basicamente é minimizar possíveis contágios ou, enfim, impactos do coronavírus, mas futuramente outras pandemias ou outras contaminações, né? Outro exemplo é mais do lado do centro de dados, né, dos data centers. O nosso intuito é aumentar a capacidade de processamento e, dessa forma, acelerar o processo de pesquisa. Pesquisa como, por exemplo, da vacina do coronavírus. Então, aí tem um exemplo que a gente anunciou também há uns poucos meses atrás, junto com a Lenovo e a SAP, onde a gente está trabalhando junto com os nossos parceiros com esse objetivo, que é acelerar a pesquisa e desenvolvimento de uma vacina para o coronavírus. Esses são alguns exemplos globais, mas temos também aqui no Brasil alguns outros. Tem um parceiro chamado Hubox, que desenvolveu um totem que pode ser utilizado em vários lugares, né? Hospitais, aeroportos. Hoje ele está implementado já em hospitais, com o objetivo de detectar febre, basicamente. Então, com isso, minimizar também a possibilidade de contágio em lugares de alto número de pessoas, né? E dessa forma, tomar uma rápida providência. E em hospitais, imagino isto muito importante, ao invés de ter uma enfermeira, por exemplo, fazendo esse teste, essa enfermeira pode estar atendendo enfermos, né? E a tecnologia nos ajuda a fazer um processo aí mais eficiente, por exemplo, na recepção do hospital. Tem um último exemplo que eu queria destacar, que esse é junto com a Encore, que é basicamente a gente trabalhou em parceria com a Encore e outros parceiros com objetivos de desenvolver tecnologias de sempre é difícil falar esta palavra, anonimização de dados em exames de imagem. E esse exemplo é bem interessante, porque além de criar eficiência e rapidez no processamento dessas imagens, cria também colaboração entre diferentes institutos, né, para também ajudar, por exemplo, em pesquisa. Então, aqui acredito que no final do dia, é legal ressaltar que nós estamos olhando de uma forma bem holística, né, em vários setores para resolver os grandes desafios, seja de uma pandemia como a que a gente está vivenciando hoje, que com certeza vai nos trazer vários avanços tecnológicos e aprendizados, estar mais preparados para as próximas, mas também outros desafios que a humanidade tem, né? Maravilhoso, fantástico. Adorei ouvir aí os teus exemplos. Que bom que a gente pode contar com empresas como Intel, que vão fazer toda a diferença para as nossas vidas e as futuras gerações. Amei. Muito legal, Gi. Qual que é a sua visão das novas profissões que surgirão
o perfil de competências necessárias para esse mundo contemporâneo e como que você trabalha a questão de atração e retenção dos seus talentos na Intel. E por último ainda, conta para a gente um pouquinho da cultura de diversidade, de inclusão, de equidade de gênero dentro da Intel. Este é um assunto claramente muito vigente e particularmente que me apaixona. Então, a gente pode conversar bastante sobre isso, mas vou tentar ser sucinta. Eu acredito que o profissional, tanto do presente como do futuro, ele precisa cada vez mais estar atento às mudanças, né, ao entorno, se adaptar, ser flexível, resiliente. Eu sempre gostei muito da resiliência, né, e o que isso significa para nós como seres humanos. A gente, no geral, precisa desenvolver os soft skills. Claro que os hard skills são muito importantes também. Hoje, por exemplo, a gente busca capacitar cada vez mais os profissionais, os colaboradores da Intel em tecnologias, como eu comentei, né, de inteligência artificial, IoT, cloud. Mas os soft skills fazem parte e um papel muito importante. Eu gosto também de falar da criatividade. No final do dia, para o próprio processo de desenvolvimento de tecnologia, a gente precisa de criatividade, né? E eu me sinto bastante orgulhosa de olhar, por exemplo, para meu time e eu acho que para o Brasil no geral e ver quanto talento e quanta criatividade a gente tem à disposição, né? A criatividade é importante para inovar, para buscar resolver os problemas de uma forma diferente e no final do dia também para se reinventar. Com a transformação digital e até hoje tendo que se adaptar a um trabalho mais à distância, são outros hábitos que a gente vai precisar adquirir e a gente vai precisar também desenvolver outras formas de comunicação. Então, por exemplo, a gente está aqui nesta entrevista num formato muito diferente e precisa de uma adaptação também, seja para o contato com o cliente, seja para o contato entre colaboradores. Isso precisa de uma certa adaptação e a gente também adquirir mais talento digital, por colocar de alguma forma. Falando de profissões do futuro, a realidade assim, é difícil prever quais vão ser. A gente sabe que, em linhas gerais, tudo que tem a ver com tecnologia é hoje já muito procurado e até precisam-se de mais talentos, com certeza no Brasil, e mais talentos diversos. Mas eu diria que tem uma demanda muito grande a nível global. Mas eu queria contar para você, eu li recentemente uma matéria da Forbes que comentava justamente de 5 tendências desse mundo pós-pandemia. E, enfim, trouxe alguns desses elementos que achei interessantes. A primeira dela é sobre a fluidez das funções dentro da empresa. Tá? Eu vou tentar trazer um pouco um paralelo que a gente está fazendo hoje na Intel do Brasil. Existe uma tendência de diminuir os silos, né? Separando as pessoas, ao invés de separar as pessoas por departamento, a gente agrupar os talentos por projeto. Então, você já não faz parte necessariamente de um grupo e fica lá por anos. Você pode reunir um grupo de pessoas por um projeto ou um produto, um serviço específico, e a gente usa muito disso na metodologia ágil, né? Que se fala muito hoje, a gente acabou de implementar na Intel Brasil, e já estou vendo frutos enormes, desse ponto de vista da colaboração, da própria motivação das pessoas em trabalhar dessa forma. Isso também gera uma oportunidade de você ganhar uma inteligência coletiva, né? Um aprende de outro e vai aprendendo nos diferentes projetos. Eu vejo que isso cada vez vai ser mais tendência. Agora, você precisa ter flexibilidade, né? Ter a curiosidade, querer aprender dessas outras coisas, aprender a ouvir e respeitar também a visão dos outros, né? Porque é um formato diferente de trabalho. Outro ponto importante é a descentralização da força de trabalho, né? Hoje a gente tem, por exemplo, aqui na Intel, um escritório formal onde as pessoas se reúnem
e trabalham dessa forma. Provavelmente, pós-pandemia, a gente vai trabalhar de uma forma diferente. Muitas empresas, talvez, vão deixar de ter um escritório formal. Eventualmente, ter vários espaços de encontro e de colaboração, né? E, de novo, aqui a gente precisa de adaptabilidade e também que as pessoas aprendam a trabalhar um pouco mais sozinhas, sem esse processo jerárquico, tradicional que a gente está acostumado, né? O próximo ponto, e neste eu invisto bastante, a gente investe muito como empresa e acredito demais. Recentemente estava fazendo uma conversa para estudantes universitários e me fizeram uma pergunta relacionada, né, com este tópico. E eu falei da capacidade de aprender. Eles me perguntaram o que muda, né, ou o que a gente leva da época da universidade para o ambiente de trabalho. E para mim esse gosto por aprender, essa curiosidade por aprender, essa capacidade de aprender. A gente precisa, se fala de aprendizado pela vida inteira, né? Eu acredito muito nisso. Faz parte de a gente estar antenado com o que está acontecendo e a gente se adaptar nesse contexto, estar vigente, né? Então a gente precisa ter essa curiosidade, essa motivação, essa vontade de aprender coisas novas. E aí tem essa questão que a gente falou. Bom, um último ponto, ia falar da questão da inteligência emocional, né, que faz parte dos soft skills, que também é muito importante. Indo para o ponto de diversidade e inclusão, eu claramente acredito muito nisso, faz parte dos valores da empresa. Para que isso funcione em qualquer empresa, tem que realmente se respirar, se acreditar e ser parte dos valores. Não pode ser uma questão de moda ou simplesmente um esforço de humano. Tem que ser um esforço multi-ano, tem que ter um compromisso, desde a cúpula da empresa, desde os principais executivos da empresa para toda a organização. Então, a gente está basicamente aculturando a empresa nesse sentido, preparando os líderes para ser líderes mais empáticos, que criam um ambiente mais saudável desde o ponto de vista de ouvir as diferentes vozes, de fomentar as diferentes vozes, de respeito às diferenças. E é fundamental porque no final nós desenvolvemos tecnologia para o mundo. Então, se a gente quer ter representatividade do que o mundo é dentro de casa, precisamos dessa diversidade. A gente não pode criar, por exemplo, fazer treinamento de inteligência artificial com uma visão única, porque isso não seria representativo da sociedade onde a gente vive, né? Então, acho que existe uma questão de... Só para finalizar, então, acho que existe uma questão de compromisso com a sociedade. Eu acredito que é o certo para se fazer, mas, ao mesmo tempo, é importante para as empresas crescerem e as empresas realmente desenvolverem produtos ou serviços que atendem a sociedade como um todo. Maravilha. Por último, de forma bem breve, Gi, vocês adquiriram agora, né, recentemente, durante a pandemia, a Moovit, que é uma startup israelense, por $900 milhões em maio desse ano. Né? Um aplicativo aí de mobilidade que analisa informações de trânsito e oferece rotas de deslocamento com foco no transporte público. Qual de forma bem breve, qual que é a estratégia da Intel por trás dessa aquisição? Tá. Como comentei, a Intel acredita em um trabalho através do ecossistema basicamente para ou desenvolver tecnologias que endereçam os grandes desafios, né? E a locomoção e transporte é um desses pilares. Então, a Intel tinha comprado já a Mobileye, que é também uma empresa israelense, igual que a Moovit, focada em carros autônomos. Isso foi alguns anos atrás.
Para essa tecnologia vir à tona e ser disseminada pelo mundo, é necessário uma infraestrutura que envolve um mix de tecnologias, incluindo 5G, que se fala muito hoje, né? E quando falamos do mercado de mobilidade, principalmente mobilidade como serviço, estamos falando de oportunidades diversas de mercado, mas que tem um tamanho de oportunidade muito grande. A própria Mobileye projetou uma oportunidade de mercado de robotáxi em 2030 de 160 bilhões de dólares, ou seja, uma enorme oportunidade, né? E para isso a gente precisa se estruturar para oferecer esses serviços autônomos. A aquisição da Moovit vem para complementar as tecnologias da Mobileye. Então, o porquê a gente avançou nesse sentido com esse objetivo, basicamente endereçar essa oportunidade de mercado e complementar esse ecossistema de hardware, software e serviços que endereçam basicamente essa oportunidade. Então, a Moovit é uma empresa de plataforma de mobilidade como serviço. Ela é conhecida pela aplicação móvel que fornece dados basicamente de trânsito e navegação a fim de simplificar a mobilidade urbana. De fato, a maior operação deles é aqui no Brasil. Então, a aquisição da Moovit no final do dia faz com que a Mobileye consiga endereçar os problemas de mobilidade urbana com mais precisão, complementando essa nossa estratégia e essa oportunidade de negócio. Muito obrigada, Gisele. Você é um excelente exemplo para outros líderes, para as empresas, sobre como os esforços de diversidade e de mulheres na liderança agregam valor aos negócios. Adorei estar hoje com você, acho que foi uma oportunidade muito boa para todo mundo que nos escuta, aprender um pouco como a tecnologia tem feito toda a diferença para a humanidade, para as nossas vidas, né? E, Gisele, muito obrigada, então, pela sua participação no Odgers Talks. Até breve e com ótimas notícias. Obrigada pela oportunidade, foi um super prazer. Muito obrigada.